Olá, sou a professora Márcia Regina, da Escola Cívico-Militar 15 de junho, da disciplina de História, da turma do 8º ano. Hoje nós vamos fazer a correção da segunda atividade do 8º ano, com o conteúdo chamado Revolução Francesa. Página 72. Questão 1. Redige um texto utilizando as palavras do quadro, ou seja, elabore um texto. Estados Gerais, Reforma Fiscal, Assembleia Nacional, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Clero, Terceiro Estado, Nobreza, Primeiro Estado, Assembleia Nacional Constituinte, Segundo Estado, Luís XVI. Você usa essas palavras em seu texto para que ele fique de forma coerente e organizada. Então vamos lá mostrar aqui o modelo de um texto feito com essas palavras do quadro. Olha só, as palavras dos quadros, para que você possa entender, elas estão em negrito. Em 1788, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, onde o objetivo era aprovar uma proposta de reforma fiscal que combatesse a crise econômica que assolava a França. A ideia não era bem vista pelos representantes do primeiro e segundo estado, que temiam o fim de seus privilégios. Descontentes com o sistema de votos proposto na Assembleia, os membros do terceiro estado retiraram-se dos Estados Gerais e proclamaram a formação de uma Assembleia Nacional. Pressionado pela reivindicação do terceiro estado, o rei reconheceu a Assembleia e obrigou o clero e a nobreza a se reunirem com o terceiro estado. Continuação do texto. Em julho de 1789, os Estados Gerais foram transformados em Assembleia Nacional Constituinte. Em agosto, os membros da Assembleia aprovaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que aboliu o dízimo eclesiástico e todas as obrigações feudais. Então aí é só um modelo de um texto que foi feito para que você pudesse comparar com o seu. Se você fez um texto assim, semelhante, então está correto. Parabéns. Vamos para a questão 2. Durante a Convenção Nacional, a França estava dividida em diferentes grupos políticos. Letra A. Estabeleça a diferença entre a posição política dos jacobinos e a dos girondinos. Os jacobinos, representantes da pequena burguesia e da classe média, defendiam mudanças apoiadas nos ideais iluministas. Durante a Revolução Francesa, dominaram a Convenção Nacional e instituíram medidas violentas para conter os contra-revolucionários monarquistas, os girondinos e os moderados em geral. Aprovaram o sufrágio universal masculino, o confisco de terras da nobreza imigrada e a sua distribuição entre os camponeses, o congelamento dos preços e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Os girondinos, eles eram representantes da grande burguesia, buscavam garantir as conquistas obtidas até então e preservar seus interesses. Atuaram no governo do diretório, promovendo perseguições, prisões, execuções de jacobinos. Implantaram medidas como a liberação dos preços, a elaboração de uma nova constituição pela França. E o restabelecimento do voto censitário. Letra B. Vamos lá. Quem eram os cordeliers? A que grupo social eles estavam ligados? Eram republicanos que defendiam mudanças mais profundas na sociedade francesa, como a reforma agrária e o fim da propriedade privada. Estavam ligados aos sans-culottes, isso é, aos grupos urbanos mais radicais da França. Observe a charge e responda as questões. Cada um suporta o pesado fardo dos impostos da dívida nacional. As três ordens reunidas suportam o peso da sociedade francesa. Então, observando a charge, como você chega a essa conclusão? Primeiro, quem são esses personagens que estão representados na charge?
O primeiro estado, ele representa esse cidadão aí que está de túnica marrom, né? Ele representa o clero, que é a questão da igreja, né? Que estava no topo da sociedade francesa e controlava os impostos e eles tinham privilégios. O segundo estado é esse cidadão que está com casaco azul, uma calça branca, botas e um chapéu. Ele representava a nobreza e ele não pagava impostos, ele tinha também muitos privilégios. O terceiro estado é esse cidadão que está com a calça azul curta, né? O colete vermelho, e ele tem um gorro também no pescoço e tal. Eles pagavam impostos e não tinha nenhum tipo de privilégio. Letra B. O que a charge representa no contexto da Revolução Francesa? Qual seria o significado da pedra carregada pelos personagens? Então, essa pedra ela representa uma das reivindicações do terceiro estado, reforma fiscal, que instituíra que toda a população, inclusive os clérigos e os nobres, pagassem impostos. Por isso, os personagens estão carregando uma pedra que simboliza impostos. Letra C. A desigualdade social está presente no nosso dia a dia? Sim. Converse com os colegas sobre o assunto e cite exemplos. Então, essa questão era para fazer em duplo ou em trio, mas por causa da quarentena, você faz sozinho e a resposta ela é pessoal. 4. A palavra que mais ganhou notoriedade na França depois de 1789 foi revolução. Até então, esse termo era usado nos estudos astronômicos, se referia aos movimentos variados dos astros. Após a Revolução Francesa, os dicionários passaram a incluir o sentido da palavra que os participantes das jornadas revolucionárias empregavam, transformação profunda e violenta na vida de um país. Por que o processo ocorrido na França ficou conhecido como Revolução Francesa? Justifique. Então, a Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise terrível que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução, ela abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. 5. As ideias iluministas inspiraram a Revolução Francesa, que foi marcada por muitas agitações e manifestações de rua. Você se lembra de alguma manifestação que tenha ocorrido recentemente? Se sim, qual o que ela reivindicava? Então, essa questão ela é pessoal, mas essas manifestações de rua, elas acontecem sempre. Se você assistir um jornal, você vai estar vendo as notícias sobre isso. Ah, não gosto de assistir jornal, então pesquise na internet sobre alguma manifestação de rua e cite esses exemplos e quais são as reivindicações desse movimento. Página 73, questão 6. Leia o que escreveu o historiador Georges Lefebvre sobre o caráter da Revolução Francesa. Então, ele fala de uma revolução complexa. A revolução, ela é um fato complexo. Não há revolução, mas várias. Nenhum historiador ignorou a sublevação dos camponeses e as reformas agrárias da Revolução. Eles continuaram, porém, a ver na ação camponesa uma repercussão da revolta da cidade, e especialmente da jornada de 14 de julho, como os camponeses tivessem obedecido ao apelo dos burgueses.
caracterizá-lo como exclusivamente dirigida contra a feudalidade e o poder real de pleno e perfeito acordo, portanto, com a burguesia. Todas essas confusões tendem inviavelmente a manter o aspecto homogêneo e majestoso da Revolução do Terceiro Estado. É importante demonstrar que há, no entanto, uma revolução camponesa, possuidora de autonomia própria quanto à sua origem, processos, crises e tendências camponesa, possuidora de autonomia própria quanto à sua origem, processo, crises e tendências, autônoma, sobretudo por tendências anticapitalistas. Letra A. Por que, para Lefebvre, a Revolução Francesa foi um fato complexo? Resposta, né? Porque, segundo ele, não existia uma, mas várias revoluções. Letra B. Qual a grande divergência que o autor expressa em relação aos historiadores da Revolução Francesa? Para Lefebvre, parte dos historiadores costuma, em sua interpretação, desconsiderar a autonomia e tendências revolucionárias camponeses, reduzindo a Revolução Francesa a um processo homogêneo do terceiro estado contra a feudalidade e o poder real, que sintetizava os interesses da burguesia. Letra C. Segundo Lefebvre, os camponeses e a burguesia tinham os mesmos interesses? Sim ou não, justifica. Segundo Lefebvre, os camponeses não atenderam apenas ao apelo da burguesia para lutar contra a autoridade monarca e os privilégios da nobreza, entre outras conquistas específicas. Letra D. A letra D diz o seguinte: o que o texto demonstra sobre os estudos realizados no campo da história? O texto discute a existência de diferentes interpretações de um mesmo fenômeno ou contexto histórico. Leia o texto e responda às questões. Várias revoluções em uma. A revolução se dividia numa série de fases, decorrente das diferentes formas da atuação dos grupos sociais, guiados por objetivos e concepções diversas sobre os problemas econômicos, sociais e o modo de resolvê-los. Quais foram as fases políticas da Revolução? A fase inicial da Revolução se deu com a organização da Assembleia Nacional Constituinte em 1789. Foi seguida da queda da Bastilha com a instituição de uma monarquia constitucional. Depois, pelo período republicano de 1972 a 1795, com a formação da Convenção Nacional, da fase do terror, quando os jacobinos estiveram no poder, da reação conservadora dos girondinos, com o golpe de 9 de novembro, terminou que constituiu o diretório e, por fim, o golpe de Napoleão Bonaparte, 18 Brumário, que iniciou a fase do consulado e encerrou o processo revolucionário. Segundo o texto, por que a Revolução Francesa teve diferentes fases? Por conta da atuação dos grupos sociais e dos seus objetivos. Cite duas questões que foram alvo da divergência entre os grupos políticos da França revolucionária e a política que eles defendiam, ou a posição que eles defendiam, né? A defesa do voto universal masculino e da instituição da República foram algumas das questões alvo de divergências entre os grupos políticos da França revolucionária. Na sua opinião, os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade tornaram-se valores universais? A resposta diz que as influências da Revolução Francesa estão nos diversos movimentos que buscam a defesa da liberdade, da igualdade e dos direitos humanos, até os dias de hoje, nas mais diversas regiões do mundo. 9. Durante a Revolução Francesa, foi instituído o calendário da Revolução, que organizou a contagem do tempo na sociedade francesa daquele período. Além do calendário, outros aspectos da vida cotidiana sofreram mudanças, como a adoção do sistema de medidas métrico-decimal, em duplas pesquisas em livros, revistas, jornais, na internet de estudo.
Não é em dupla, é sozinho. Então vamos lá, você sozinho. Letra A. Qual teria sido a importância de estabelecer um novo sistema de medidas durante o período revolucionário? O sistema auxiliou na unificação das medidas do país, resultando da criação do metro, do quilograma, facilitando as transações comerciais. Letra B. Por que vocês imaginam que o sistema de medidas foi mantido após o fim da Revolução Francesa, enquanto o calendário deixou de ser utilizado? Então, gente, o sistema decimal ele foi mantido e deu origem ao sistema internacional de unidades. O calendário revolucionário, por sua vez, deixou de ser utilizado porque a Revolução Francesa teve seu desfecho em 1799. Essas mudanças foram propostas com a intenção... Essas mudanças foram propostas com a intenção... Pode ser relacionado ao iluminismo, por quê, né? Essas mudanças elas podem ser associadas à ideia de racionalidade difundida pelos pensadores, porque os pensadores iluministas defendiam o uso da razão. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo resposta. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.